Bom dia a todas na nossa live Papo de Pelve, que tem acontecido toda sexta-feira ao meio-dia, né? É uma dose ali, né, no seu dia de cuidado, de saúde íntima. Essas lives têm sido muito gostosas, né? É uma live que a gente faz num período curtinho aqui, mas que faz a gente pensar sobre o assoalho pélvico, sabe? Faz a gente conhecer um pouco mais sobre essa musculatura. Bom dia! Bom dia, Luda Crochê e Artesanato, Maria da Silva Paris. Obrigada aí pela presença, pelo carinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho do treinamento do assoalho pélvico. Falo muito aqui, né? Tem que treinar, tem que conhecer o músculo, mas às vezes quem não conhece, né? Às vezes isso é muito comum pra mim, que trabalho com isso há 18 anos, mas pra quem não conhece fica assim, o que é esse treinamento? O que eu tenho que fazer? Né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né, em relação a esse treinamento. Então, hoje aqui a gente vai tentar, né, deixar esse assunto mais redondinho, mais fácil, mais tranquilo para todas vocês, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, primeiro, por que a gente tem que treinar, né? Então, o que nós vamos estar bem conscientes é que se é músculo, eu tenho que cuidar. Se é músculo, eu tenho que treinar, certo? Então, o assoalho pélvico vai ser um músculo igual qualquer outro que exige cuidados, né? E eu falo muito assim, né? Que às vezes a gente tem vergonha de ver o assoalho pélvico, olhar, de ir num profissional que cuida do assoalho pélvico, mas quando ele tem, né, gente, alguma alteração, são alterações que são muito íntimas, né? Impacta demais no nosso dia a dia, impacta em como que a gente está lidando com a nossa sexualidade, né? Porque a falta do treinamento pode ter as perdas urinárias, e essa perda urinária, ela pode ser esporádica, pode ser uma gotinha, pode ser de vez em quando, mas ela também pode ser durante a relação sexual. Ela pode ser num momento inesperado, né? Que deixa a gente muito constrangida. A maioria das pacientes tem muito medo, né? Do momento que acontece essa perda. Porque a gente não calcula a hora de tossir, a hora de espirrar, nem nada disso, né? Então, esse cuidar, esse buscar aqui saber sobre o treinamento, porque treinar é muito importante. Porque treinar vai ajudar a gente a não ter essas situações. Então, o treinamento de hoje, né, é a primeira coisa a gente pensar assim, né? Se é um músculo e a gente envelhece, esse músculo também envelhece. Então, eu preciso treinar para que ele seja forte e cumpra as suas funções, tá? E aí, a gente vai pensar um pouco sobre o treinamento. Primeira coisa, a gente vai pensar para quem que é esse treinamento, né? Para quem que é indicado. Quem que deve fazer esse treinamento, né? Quem que deve tá ali aprendendo, treinando e cuidando? Inicialmente, se a gente for pensar, toda mulher devia aprender a cuidar desse músculo, né? Porque se é um músculo igual a qualquer outro, eu tenho que aprender como que eu faço isso, né? Como que eu relaxo, como que eu contraio. E isso devia acontecer há muito tempo atrás, né? Quando a gente já tá, né, ali começando as atividades sexuais, quando já vou no ginecologista, o ideal seria aprender isso nesse momento. Porque daí eu teria menos chances de ter as perdas urinárias, a bexiga caída, a disfunção sexual, se eu conhecesse o músculo que é responsável por isso. Então, de modo geral, inicialmente, sem nenhuma patologia, sem nenhuma queixa, o aprender e o cuidar sobre o músculo, o ideal seria para todas as mulheres. Aprender, cuidar, entender a função. Mas a gente sabe que especificadamente, assim, algumas fases precisam muito desse treinamento, que é a fase da menopausa, a fase da gestação e a fase do pós-parto. Tá? Então, são fases que a gente já sabe que durante a gestação tem muito peso ali na região de pelve e esse peso sobrecarrega muito a região de baixo, que está suportando isso tudo, que é a musculatura do assoalho pélvico.
tá? Então, isso a gente tem que pensar em primeiro lugar, que gestação é um momento de muita sobrecarga e que essa sobrecarga precisa ser cuidada para não ter disfunções futuras. Tanto é que quem perde urina na gestação, muitas vezes vai ter perda urinária no pós-parto e na menopausa. O pós-parto, né? Então, o bebê saiu, tudo ali precisa se estruturar. Então, o treinamento é muito indicado para quem tá no pós-parto, para se reorganizar e essas contrações estarem acontecendo, tá? E a menopausa, né, que os hormônios caem, principalmente o estrógeno, quando esse hormônio cai, diminui o tônus, né, o tônus de toda a pele, então diminui do assoalho pélvico. Então, fica mais fácil de ter incontinência urinária, de ter menos lubrificação. Então, é também uma hora de ligar a chave e o treinamento é muito indicado, tá? Nessas 3 fases. Óbvio que dentro dessas 3 fases, sempre o profissional tem que observar individualmente se essa mulher também tem dor na relação, se essa gestante tem dor lombar e pélvica, se essa gestante consegue fazer xixi e cocô direitinho, esvaziando tudo, né? Então, são coisas específicas, mas de modo geral são fases que exigem e a gente precisa treinar assoalho pélvico. E aí, às vezes, quem tá aí tá pensando assim, nossa, já engravidei 2, 3 vezes e nunca treinei. Gente, o treinamento, né, os resultados, as funções do músculo, ele é muito bem-vindo sempre, né? A gente sempre ganha saúde, a gente sempre ganha quando a gente consegue fortalecer e cuidar do músculo, tá bom? Então, a gente consegue melhorar, né, a função do músculo nessas fases, consegue também, né, prevenir as disfunções. Quem gosta muito de atividade física, quem faz atividades de impacto, também o treinamento é muito indicado, né, para que esse músculo ali embaixo seja forte para resistir a tudo isso, tá? E a gente também, né, a gente fala muito de mulher, eu sou, né, especialista em mulher, né, trabalho somente com mulher de 18 anos, mas vale a pena lembrar aqui, tá, gente, que essa fisioterapia existe para homens, principalmente em caso de pós-prostatectomia, câncer de próstata, e também existe para criança, tá? Com outros recursos adaptados, mas existe. Então, aquela criança que não para de fazer xixi na cama, aquela criança que tem dificuldade de fazer cocô, essa fisioterapia também ajuda muito, tá? Só para vocês saberem aqui. Às vezes a gente tem alguém conhecido, às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não imagina que essa fisioterapia também pode ser para essas pessoas, tá? E esse treinamento, então, né, que a gente tá falando hoje, ele vai poder ser assim em todas as situações para todo mundo? Então não, a gente tem alguns cuidados, algumas contraindicações e em alguns momentos algumas avaliações bem mais específicas, que é o que, né? Uma mulher que tem uma dor ali na região pélvica, né? Tanto ali a gente fala pélvica, tudo que tá aqui na região do quadril. Então, quando ela tem essa dor que não é diagnosticada, é muito intensa e não sabe de onde tá vindo essa dor, né? Então, a gente prefere saber de onde vem, né, essa dor, esse sintoma, para saber quais recursos utilizar e como tratar essa mulher, tá? Então, essa dor não diagnosticada, muitas vezes a gente, como fisioterapeuta, participa desse diagnóstico, às vezes ele é muscular, mas tem que ter atenção nisso, tá? Uma contraindicação. Muitas vezes quando a bexiga, né, tá muito caída mesmo, né? Então, ela já passou, né? Então, a bexiga caída a bexiga era para ela estar aqui neste lugar e aí ela desceu. Então, ela desce e ela passa aqui pelo canal. Então, a mulher que tem a bexiga caída, ela fala que ela sente uma bola na vagina, né? Que empurra tudo aqui embaixo. Então, os exercícios para essa mulher, ele vai ser fundamental, até para ajudar num pós-operatório. Muitas vezes, essa bexiga caída, ela tá ligada ali ao modo, ao hábito, como é que ela respira, né? Então, vai ser importante o exercício. Só que dependendo do grau que esteja esse exercício, o grau que esteja essa bexiga, né? O quanto que essa bexiga desceu, precisa ser avaliado direitinho. Quais exercícios e como que vai iniciar esses exercícios, tá? Então, um cuidado aí específico para essa condição em que a bexiga já está saindo fora do canal, tá? E uma mulher que acabou de sofrer, né, um pós-operatório, né? Então, fez uma cirurgia
cirurgia ali, ela precisa de uma liberação para iniciar os exercícios de treinamento do assoalho pélvico, né? Precisa estar numa cicatrização, né? Precisa estar pensando como que tá ali esse pós-operatório, para aí sim a gente iniciar esse processo, tá? E também, né, as mulheres que estão grávidas e têm algum sintoma de sangramento, alguma dor severa, isso também é importante ser considerado. Então, a gente tem que prestar atenção muito nos sinais e sintomas que essa mulher tem para iniciar os exercícios, tá? E uma outra coisa que é muito importante da gente pensar, que tem mulheres que têm, né, o assoalho pélvico mais tenso, né? Então, ela vai ter dor na relação, ela vai não estar conseguindo relaxar a musculatura do assoalho pélvico para fazer um exame, para colocar um absorvente interno. Ela também vai ter, né, um esvaziamento incompleto do intestino, da bexiga. Então, ela vai sempre falar assim, nossa, parece que eu vou fazer xixi, não saiu tudo xixi. Eu vou no banheiro fazer cocô, não saiu tudo cocô. Então, muitas vezes, isso tem que ser avaliado, porque isso pode estar relacionado a um não relaxamento. Tá? Então, quando a mulher tem principalmente essa dor, né, que a gente fala do vaginismo, tem essa dor relacionada à musculatura ali do assoalho pélvico, também exige cuidado e ela não pode sair fazendo contração do assoalho pélvico. Primeiro tem que ser realizado um relaxamento, exercício respiratório, percepção, para depois vir trazendo esse músculo. Eu não consigo ganhar força, não consigo ganhar resistência num músculo que já está fechado. Então, esse músculo primeiro, ele tem que ser alongado, ele tem que estar bem, ele tem que ter fluxo sanguíneo, ele tem que estar preparado para iniciar os exercícios, tá? Então, quem tem dor, quem tem estudo, precisa procurar ajuda primeiro para fazer um relaxamento, né? Para ajudar esse músculo estar saudável, tá bom? Maria, o seu médico falou que tá assim, saindo ali do ímen? Depois você manda pra mim que condição que tá pra aplicar. Então, assim, pra o grau, o prolapso tem graus diferentes, tá? Avaliar deitado tem diferença? Cida, a gente sempre avalia primeiro deitada, tá? Primeiro deitada, vê a função do músculo, faz alguns testes. E depois disso que a gente inicia esses passos de percepção e tudo, aí o que eu vou fazer? Aí a gente entra mudando as posturas e os posicionamentos, tá bom? Aí a gente começa a treinar, porque é importante saber contrair e relaxar, né? Tanto deitada, quanto sentada, quanto em pé, tá? Isso é muito importante. Mas a avaliação inicialmente a gente faz deitada, tá bom? E aí, gente, uma coisa muito importante da gente pensar sobre treinamento é que o treinamento não é só ficar contraindo e relaxando, e que esse contrair e relaxar, ele tem medidas. Existe uma confusão muito grande disso, de que o músculo do assoalho pélvico, ele é um músculo que pode ser treinado a qualquer momento, né? Porque ninguém vê você treinar, que ele deve ser feito a qualquer momento. Gente, existe um abismo entre essas duas informações, tá? Eu ter facilidade em contrair o meu músculo, eu trazer essa contração pro meu dia a dia de modo funcional, né? Eu contrair esperando uma consulta médica. Isso tudo é possível, mas isso não significa que você vai fazer exercício de assoalho pélvico o dia inteiro. É um músculo que precisa de repouso, que precisa de descanso. Então, ele tem medida. E antes, o pouco bem feito, que a pessoa percebe, que a pessoa ativa, que sente a contração, mas também sente o relaxar, que é tão importante quanto, que entende o que está fazendo, do que passar o dia inteiro de modo desvairado, contraindo e relaxando, apertando e soltando o dia todo. Não é esse que é o objetivo de um exercício, de um treinamento de assoalho pélvico. O objetivo é ter uma contração consciente, um músculo saudável, um músculo que tem que relaxar, tem que descansar, que não pode ter dor. Então, tudo isso faz parte do processo do treinamento. O treinamento não é ficar apertando o dia inteiro.
tá? Então, a gente coloca tempo de contração, tempo de repouso, número de vezes ao dia, e isso sim é ir deixando o seu músculo saudável, tá? Então, isso é muito importante fazer. E esse treinamento, ele pode ser, conforme vocês vão melhorando, fazendo, evoluindo, ele pode vir, né, acompanhado de algumas atividades. Então, acompanhado, né, de uma boa respiração, né? Então, eu respirar bem faz bem para o meu assoalho pélvico. Eu ativar os meus músculos, né, durante uma atividade física depois que eu aprendi. Depois que eu sei o que é assoalho pélvico, depois que eu treinei sozinha, eu trazer isso, né, como um nível da minha contração, um nível avançado associar. Porque coordenar faz parte do processo, mas ele não é tão simples assim. Como que eu vou coordenar um músculo íntimo escondido, sendo que eu nem sei sobre ele? Né? Porque na hora que eu tô fazendo a atividade física lá, se eu quiser ativar a musculatura do meu assoalho pélvico como parte desse treinamento, né, eu preciso ter consciência se ele tá contraindo, se ele tá relaxando e o que ele tá fazendo, tá? Então é muito importante a gente entender esses pontos pra gente não sair contraindo e relaxando o tempo todo. Mas o que adianta eu estar lá contraindo e relaxando o assoalho pélvico se eu não sei quantas vezes aquilo tá acontecendo, se eu não tô percebendo, se eu não sei que tá relaxando, se eu tô prendendo o ar junto? Então, é literalmente antes o pouco bem feito do que o muito mal feito o dia inteiro. Com o passar do tempo, em uma questão de evolução do exercício de vocês vão perceber que vocês conseguem fazer melhor e trazer esses momentos, mas com muita consciência do que vocês estão fazendo. E não vai ser sentido no consciente de nós tem que ficar parado pensando nesse músculo o dia inteiro, não. A gente vai aprendendo, isso vai se tornando mais fácil e um modo mais natural, tá? E aí a gente pode usar essas ativações como treinamento também, como resposta a um bom treinamento, né? Que é, por exemplo, na hora que eu vou pegar um peso, eu soltar o ar, né? Isso já me ajuda, já ativa o meu músculo, né? Se eu recrutar esse músculo na hora que eu solto o ar, então ele vai estar, né, funcionando mais, ativando mais. Na academia, se também isso acontecer, né, durante tosse, espirro, né, então, né, essa contração antes, essa ativação antes me ajuda a ativar e a treinar esse músculo, tá? Então, são questões que são muito importantes da gente pensar antes de um treinamento, antes de sair contraindo, relaxando, contraindo e relaxando. Eu sempre gosto, gente, de falar mais, quando vou falar de treinamento, sempre falar mais sobre o relaxamento inicialmente do que exatamente sobre a contração. Porque se eu não tenho um músculo que relaxa, que solta e que permite, como que ele vai contrair? Então, às vezes o músculo tá tão tenso ali, como é que eu vou ter essa força de contração? Então, eu sempre inicio reparando se esse músculo solta, se esse músculo relaxa, né? E se ele contrai e relaxa numa mesma velocidade. Então, quando eu pego um espelho lá, eu tenho que ver que esse músculo sobe, mas que esse músculo também desce, né? E que todos esses sintomas que eu falei, se eles estão presentes, tá? Então, eu tenho muita dor na relação, não consigo fazer um exame, não consigo colocar um absorvente, não adianta eu querer ficar contraindo, eu preciso primeiro relaxar, soltar essa pelve, soltar esse músculo, eu preciso de um trabalho mais específico baseado nisso, tá? Pra depois esse músculo conseguir, porque se o músculo estiver sempre assim, como é que eu trabalho ele? Então, esse músculo tem que soltar para ele ter esse movimento e essa atividade, tá? Então, o treinamento começa tendo uma boa respiração, um bom relaxamento e um bom conhecimento do músculo. Isso tudo eu posso conseguir, né, olhando no espelho. Se eu tiver qualquer sintoma, procurar um profissional específico para avaliar esse sintoma, né? Porque às vezes eu vou precisar de uma manobra, eu vou precisar de um aparelho, de um cuidado, e tá tudo bem, nada disso, né? Nada disso dói, incomoda, né? Muitas vezes o profissional, ela vai te passando tudo que vai acontecer. Eu aqui no consultório, a paciente entra, primeiro ela faz, né, uma parte de conversa, me conta tudo, depois eu explico passo a passo o que eu vou fazer com ela, se eu posso fazer
se tudo bem, se ela vai me avisando, né? Se tiver algum incômodo. Por quê? Porque é importante ela se conhecer e não ter dor, porque a partir daí a gente começa a treinar e a conseguir um músculo bom, um músculo saudável, tá? Por quê? Porque o excesso, a gente já faz treinamento quando o músculo já tá bom ou quando a gente já vai conhecendo ali o relaxamento, né? E conseguindo trazer isso ali com naturalidade, a pessoa vai percebendo e aí vão evoluindo as fases, né? Porque, né, com excesso de contração o tempo inteiro, a gente não consegue potencializar esse músculo. Então, nós vamos pensar em uma boa respiração, porque tudo funciona junto. Então, sempre tá puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca relaxada, isso já ajuda a movimentar o assoalho pélvico, relaxar o assoalho pélvico, sempre soltando com a boca aberta, relaxada, o ar passando aqui na garganta mesmo, tá? Então, respirar bem. Uma boa postura faz parte do treinamento, né? Então, eu treinar o assoalho pélvico assim, cheio de sobrecarga, eu sentada errada, não tô dividindo o peso nos meus ossinhos ali, né? Isso não favorece o meu treinamento, tá? Isso não é bom pro meu treinamento. O bom treinamento, né? Como se eu estivesse crescendo, né? Eu brinco com meus alunos, como se alguém estivesse puxando meu cabelo aqui, né? Eu crescendo, né? Meu ombro alinhado e eu sentado bem, porque daí eu sinto bem o meu assoalho pélvico e não sobrecarrego ele. Então, isso é fundamental. Outro fator é que muitas vezes, para um bom treinamento, a gente tem que alinhar outras coisas, assim como a respiração e a postura. A gente tem que pensar que muitas mulheres que têm dor lombar, né, que tem diástase, que é aquele afastamento dos músculos, ela também vai ter uma disfunção do assoalho pélvico. Então, tem vários estudos trazendo pra gente ter muita atenção com o treinamento do assoalho pélvico quando a gente tem essas outras disfunções. Então, é legal a gente perguntar e alinhar isso tudo de postura, de respiração, de cuidado diário, porque tudo ali tá ligado junto. E o assoalho pélvico vai ajudar aí muito nessas situações, gente. A gente percebe que quem tem diástase muitas vezes não consegue contrair o assoalho pélvico, que quem tem dor nas costas também tem perda urinária. Entende? Tanto que o treinamento é importante para isso tudo, mas a gente tem que pensar isso tudo. Então, a fisioterapia não pensa ali sozinha, só no contrair e relaxar o músculo. Pelo contrário, a gente começa com uma parte educacional, a gente começa ensinando, falando sobre relaxamento, porque depois do treinamento vai ser, entre aspas, muito mais simples, muito mais fácil e muito mais duradouro, tá? Então, é importantíssimo esses pontos. E aí sim, depois disso, a gente pensa sobre, né, repetições, séries e evolução. Então, se a gente for pensar numa evolução, né, em termos de postura, a gente pensa em deitado, sentado, em pé, e depois acrescentar movimentos nisso, né? Quando a gente pensa ali em contração e relaxamento, é ver quantas vezes, né, que o músculo consegue vir, mas também relaxar. E aí cada mulher vai ter o seu número. Muitas vezes fala assim, faça 10 contrações. Mas muitas mulheres não conseguem fazer 10 contrações. E se você não consegue fazer 10 contrações, você tem que ir indo no seu limite, percebendo e aprendendo quantas contrações você está fazendo que são realmente eficazes, que são realmente boas, que significa contrair, relaxar, saber o que você está fazendo, não ter dor, tá? E perceber que o exercício vai evoluindo, você vai aprendendo e vai mudando. Porque a partir daí é que o treinamento vai evoluindo. Se eu faço 5 vezes, eu descanso no mínimo 5 para 10, dependendo dos sintomas que eu tenho. Então, eu faço 5, descanso 5, né? Então, faço 5 contrações, descanso 5, repito. Tô sentindo na mesma intensidade, do mesmo modo? Então sim, então eu posso pensar em evoluir isso. Entendeu como é que é individual e como é que a gente vai se questionando, percebendo e perguntando como que vocês estão evoluindo?
Por quê? Porque cada mulher vai ter o seu momento, cada mulher vai ter a sua contração. Tem mulheres, gente, que fazem treinamento e nem percebe que fazem. Elas só sabem mexer ali e faz naturalmente. Mas ela não associa que aquilo é um treinamento. Tem mulheres que não sabem nem contrair. Então, como que a gente vai iniciar um treinamento se a mulher não sabe nem contrair? O que acontece muitas vezes nesse momento? De prender a respiração, de contrair o bumbum, né? De usar outros músculos para substituir esse que ela não conhece, tá? Então, sobre treinamento, uma coisa importante da gente estar falando aqui, né? O relaxamento é tão importante quanto a contração. Tudo que está junto, ao redor ali é importantíssimo. Então, a respiração, né, o cuidado com o xixi, o cocô, tudo isso vai ser importantíssimo para um treinamento. Segundo passo é que o treinamento, né, muitas vezes ele dificilmente ele é igual, né, para todo mundo. Então, por isso que a gente sempre, como fisioterapeuta, tá perguntando: tá conseguindo? Tá relaxando? Percebe o relaxamento? Vamos fazer exercício postural, exercício de mobilizar, tudo isso junto, porque é um conjunto e cada mulher vai ter o seu limite, a sua individualidade, tá? Então, a gente tem que pensar em treinamento como isso, como algo necessário, mas como algo que tem muito mais fatores do que somente contrair e relaxar o assoalho pélvico. Que os repousos, né, entre as contrações e também durante o dia tem que ser respeitado, né? Não é para fazer todo dia só porque pode ser feita em qualquer lugar sem ser percebido. E se você tem dor, e se você tem outras queixas específicas, né, uma dor pélvica crônica, uma endometriose, né, várias outras patologias, muitas dores na região pélvica, tá num pós-cirúrgico ou uma situação mais delicada, né, sempre procure uma avaliação específica para o seu caso, tá joia? Respondendo aqui, Nessa, oi Nessa, tudo bem? Eu posso contrair, dar uma segurada e relaxa? Tem dois tipos de contração. Eu gosto de trabalhar basicamente 3. O que contrai e relaxa, e o que contrai, segura, mantém e depois relaxa, tá? Esse é um tipo de contração. Eu não sei o seu número, não sei a sua percepção sobre o assoalho pélvico, mas isso que você tá me perguntando é um tipo de contração, tá? A gente tem tipos de fibras diferentes, né? Então, a gente treina fibras rápidas e também fibras mantidas. Dependendo de cada sintoma e do que a pessoa precisa, né? Ou deseja melhorar, às vezes no caso de sexualidade, a gente trabalha, né, mais um tipo de fibra ou a necessidade que a paciente está apresentando, tá joia? Gente, eu quero agradecer muito cada uma de vocês aqui hoje, né? Hoje a gente falando sobre o que é esse treinamento, quais os cuidados, né, que a gente tem que ter, né, em relação à nossa saúde, em relação a não sair treinando e principalmente para vocês perceberem mais sobre si, sobre o seu cuidado, sobre que você não é igual a ninguém, cada mulher é uma, cada mulher tem sua história e o importante é vocês terem informação suficiente para isso, para se cuidar e saber onde buscar, né, informação e cuidado, tá joia? Uma ótima sexta-feira para vocês, um bom fim de semana. Né? Terça-feira, né? Terça-feira é às 7h que a gente tem a live, o Papo de Pelve, e também, né, às sexta-feira, meio-dia, né? Essas lives são fixas de meia horinha, mas já traz alguns, né, alguns pensamentos, algumas coisas que a gente tem que aprender e saber sobre o nosso corpo, tá bom? Um beijo, tá joia nisso, é esse mesmo, tá? É variar as contrações. Um abraço, Cida. Maria, até amanhã. Qualquer dúvida você pode me mandar, tá bom? A gente vai conversando e amanhã a gente tá juntas aí, que a Maria está comigo aí no grupo, tá bom? Ótima tarde, Zilda, obrigada. Fique aí com a gente sempre tá trazendo um pouquinho de informação. Vocês podem mandar as dúvidas para fazer parte
aqui da live, das caixinhas também. Às vezes a gente acha que a dúvida é muito simples ou tem vergonha de perguntar, e é a dúvida de muita gente, né? É um assunto íntimo, é um assunto que a gente tem vergonha, mas é um espaço para isso mesmo, né? Quando vocês mandam lá as caixinhas, quando vocês mandam perguntas, vocês nunca são identificadas, né? A gente sabe o quanto às vezes vocês demoram para procurar ajuda e pensar sobre isso. Então vocês podem ficar tranquila, mas pode enviar, que isso ajuda, né, eu a pensar que conteúdo e o que vocês estão precisando saber, tá bom? Beijo, ótimo fim de semana para vocês e até o próximo Papo de Pelve, que pode ser, vocês podem vir na terça às 7 horas ou toda sexta, meio-dia. Um bom fim de semana a todas!